Tá, vamos começar finalmente um vlog de leitura aqui nesse canal. Oi gente, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e hoje já é dia 5 de fevereiro e até agora nada de vlog, só lendo livros aqui nesse canal. Então eu decidi que já que eu tô lendo Drácula, que eu tô aqui ó, anos prometendo pra vocês que eu vou começar a ler esse livro, eu decidi ler com vocês aqui no canal, fazer um vlog, porque é um livro bem encalhado, talvez eu leia também outros livros encalhados, não pensei muito bem qual que é a temática do vlog, só pensei em gravar um pouco com vocês as minhas opiniões sobre Drácula. A minha vontade de ler Drácula começou depois que eu fui no cinema mês passado assistir Nosferatu. Foi mês passado? Acho que foi mês passado, sim, foi mês passado. Já nem sei mais. Tô até com os brincos combinando aqui, porque eu gosto de fazer essas coisas com os livros que eu leio. E eu comecei a ler o livro, foi sexta-feira passada, foi agora em fevereiro que eu comecei. E tô agora na página 92. Boa parte dele eu li voltando de viagem, que eu tava na praia. Gravei até uns videozinhos pra rede vizinha, meu arroba no TikTok é Cata Jukoski, e o meu arroba no Instagram é Crialité, pra quem quiser me acompanhar. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Mas eu tô gostando muito mais do que eu achei que eu ia gostar desse livro, sendo bem sincera. Só a única coisa, gente, que tá me deixando muito abismada, e eu até não sei se não tá um pouco atrapalhando a minha experiência, por causa que é a mesma coisa que Nosferatu. Na verdade, Nosferatu é a mesma coisa que Drácula. Inclusive, o Drácula tem um bigode também. Eu conhecia a história do personagem do Drácula. Nosferatu, não fazia ideia de quem era, sabia que era um vampiro, sabia que tinha aqueles memes estáticos dele, assim, paradinho no canto, assim, com aquele dentinho, assim, sabia que tinha isso, mas não sabia nada da história. Agora, o Drácula, eu conhecia o personagem, conhecia as variações, as adaptações, que eu acho que eu assisti quando era criança. Faz tempo que eu não vejo nada de Drácula, então eu só sabia a história do personagem. Agora, a história do livro em si, eu não conhecia, tanto que eu achava que o protagonista do livro era o Drácula. Não fazia muito sentido isso, eu sei, mas eu também não pensava muito sobre a construção narrativa, não me preocupava muito com isso também. Só que agora que eu comecei a ler o livro, eu tô entendendo, óbvio, muito mais da construção da história, de o Drácula ser o vilão, né? De ser aquele personagem que é imponente e ele se esgueira. Inclusive tem uma cena muito legal aqui que é descrita dele andando como se fosse um lagarto, assim, pela lateral do castelo. É um castelo que fala, né? A casa dele, onde o Jonathan Harker vai lá, que o Jonathan Harker é o protagonista. Isso eu também não fazia ideia, que tinha um Jonathan Harker na história. Tem também a esposa do Jonathan Harker, que inclusive aqui, nas últimas páginas que eu li, era uma troca de cartas dela com uma amiga. O nome da esposa do Jonathan é Mina Murray. Eu não sei se eles são casados ou são noivos, porque ela não tem o nome dele, o sobrenome dele. Mas até então eu não sei se a história vai pelo mesmo caminho de Nosferatu. Porque eu já sabia que existiam comentários que Nosferatu era uma cópia, era um plágio de Drácula, mas, gente, juro por Deus que eu não imaginava que era tão parecido. Óbvio que cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas situações ali em específico, mas várias cenas aqui, ele correndo nos corredores, quando ele descobre que ele tá sendo mantido preso ali, é muito parecido com o filme. No caso, Nosferatu copiou Drácula. Mas como eu assisti Nosferatu primeiro, eu tô com essa referência, assim, que as coisas são muito parecidas. Então isso pra mim, por enquanto, tem sido uma coisa bem curiosa. Parece que eu tô lendo um livro que eu já acabei de assistir a adaptação. Esse é o sentimento. E o que a gente acompanha aqui no livro são os diários do Jonathan Harker, né? Ele contando depois do que ele já viveu. Quando ele tem alucinações, que na verdade não são alucinações, né? Quando ele acorda num lugar, ele vem e conta assim, eu acordei no quarto, mas as coisas já aconteceram. E essa é a parte mais interessante da história pra mim até agora. Ali a parte das cartas entre as duas personagens aqui, as duas amigas, eu entendo que é pra compor a história, mas acho que deu uma quebrada um pouco pra mim, porque não me interessou tanto, porque eu quero saber do Drácula. Eu quero saber da relação dele ali com o Jonathan Harker, eu quero entender o que tá acontecendo naquele lugar, porque eu acho que muita coisa vai acontecer ali ainda, só que eu não sei se vai e volta, sabe? Se depois dessas cartas que apareceram aqui, a história volta pro castelo. O próximo diário aqui é do Dr. Seward, gravado em fonógrafo. Então, eu não sei o que vai acontecer porque essa parte eu não li ainda. A última parte que eu li realmente são as cartas das duas amigas. E assim, gente, eu não pretendo falar spoilers aqui do livro, mas vamos falar a verdade que o livro é um livro clássico, né?
Então pode ser que role algum spoiler ou outro, só pra avisar aí pra vocês, tá? Mas dito isso, eu queria falar que eu tô gostando muito, tá? E a edição que eu tenho aqui é essa publicada pela Darkside Books, que tem um material extra no livro também, ela é muito bonita, inclusive parece uma bíblia. Pra mim remete bastante a uma bíblia, porque é igualzinha uma bíblia que a minha avó tem. Eu já falei pra vocês que um dia eu vou pegar a bíblia dela, vou botar Drácula lá no lugar pra ver se ela consegue reparar, porque são iguais. E como eu falei, aqui tem um conteúdo complementar muito interessante que eu já li para entender um pouco mais da história do Drácula, do personagem, por causa que eu não conhecia muito. Eu sabia alguns detalhes, as adaptações eu assisti há muito tempo também, então nem posso levar tanto em consideração, mas eu preferi ler o livro primeiro, ter essa experiência com o livro, para depois ir para os filmes, porque eu tenho interesse em assistir também. Essa edição aqui também tem algumas ilustrações muito bonitas, embora algumas delas eu não consiga entender 100%, porque elas são meio, como é que fala, abstratas. Essa aqui eu acho que eu não entendi muito bem. Tem o castelo, tem uma boca aqui. Ai, agora eu entendi! Ai, agora eu entendi! E uma coisa que eu lembrei agora, que eu tava pensando enquanto eu lia, é que eu achei o Drácula muito solícito. Ele é um tanto diferente do Nosferatu em alguns pontos. Eu senti o Drácula não agressivo, mas muito passivo-agressivo, muito manipulador, sabe? E eu gostei bastante de ver isso, até porque a gente tá vendo do ponto de vista de um personagem que tá de refém dele ali. Eu espero muito que a história volte ali para aquela visão do Drácula e do Jonathan Harker, para entender um pouco mais dos dois personagens, né? Porque eu acho que entendendo o Jonathan, a gente entende o Drácula também, até porque a gente vê o livro da perspectiva dele, né? A gente vê o Drácula da perspectiva desse personagem que tá narrando e contando e escrevendo nesse diário. Falei pra vocês, eu acho, né, que eu tô na página 92, e esse aqui é um livro que parece meio grande, mas como ele tem muito conteúdo extra, gente, eu acho que a história vai mais ou menos até aqui, ó. Por aqui, tá? Mas eu vou ler os conteúdos extras, dependendo se eu achar necessário ou não. Por enquanto, Drácula tá sendo uma experiência e tanto, e eu tô até bem feliz de ter esperado pra ler esse livro agora, nesse momento, que eu tô nessa vibe mais, assim, gótica, trevosos e vampiros, porque eu acho que talvez em outro momento eu não fosse gostar tanto da leitura. Mas bora lá continuar essa história. Será que o que eu tô sentindo agora é decepção? Porque aconteceram coisas, meu brinco quebrou, tá? Começou por aí. E, pelo jeito, gente, Drácula vai ficar aqui focado muito na mina. Os capítulos que eu li aqui agora foram da mina e pessoas que estão ali ao redor dela. E no final aqui do que eu li, ela preocupada com o Jonathan porque não tem carta, ela tá meio aflita. E eu tô abismada, eu nem sei porquê, com o tanto que Nosferatu é igual a Drácula. Meu Deus do céu, gente, é impressionante como isso aconteceu, como é que isso existiu, sabe? Tem uma personagem no livro que é sonâmbula, meu Deus do céu, gente. Eu tô chocada, mas ao mesmo tempo eu já sabia, porque eu via muitas pessoas comentando que era um Drácula sem direitos autorais, o Nosferatu, mas eu também não imaginei que era tanto escancarado, assim, meu Deus, muitas coisas semelhantes, muitas coisas mesmo. Os arcos separados, meu Deus, gente. Nossa, não esperava tanto assim também. Essa coisa de estar focando bastante na mina e no arco dela, ele tá me deixando um pouquinho chateada. Eu dei uma espiada aqui mais adiante e vai focar bastante nela, e eu queria focar no Drácula. Cadê o Drácula que não vem mais? Cadê? Eu me conheço, não vai dar. Eu queria ver o Drácula, sabe? Eu espero que isso não seja um empecilho pra mim, realmente, pra eu continuar a leitura, porque eu queria ver o Drácula. O nome do livro é Drácula. Poxa vida, sabe? E eu tava olhando aqui agora que o título do próximo capítulo é O Recorte do Daily Graph de 8 de agosto colado no diário de Mina Murray. Não é à toa que o Bram Stoker levou anos pra escrever esse livro, sabe-se lá se essa aqui é a ordem correta das coisas que ele escreveu, dos recortes, das cartas, porque tem muitos detalhes, é muita coisa. E uma coisa que eu descobri que eu não sabia é que Bram é o apelido de Abraham. Eu achava que Bram era um nome, mas tudo certo. Vivendo e aprendendo, fui descobrir isso quando comecei a ler. Então é isso, gente, não sei o que eu tô sentindo, espero que isso não atrapalhe a minha experiência, porque eu sou ansiosa, já fui olhar, e meu Deus. Mas agora, nessa última leitura que eu fiz, eu fui até a página 108. Gente, eu tô pensando muito sobre esse livro, tá? Eu tava fazendo uma maquiagem aqui agora diferentona, porque não sei porquê, me deu vontade. Nada a ver com o livro, tá? Só fiz por fazer. Eu acordei hoje
um monte de espinha no rosto do nada. Falei, eu vou me emperiquitar. Só que eu não paro de pensar no livro, eu acho que eu até sonhei com ele noite passada ou retrasada. Eu consegui ler um pouco mais, deixa eu ver. E agora eu acho que eu me habituei bem ao lance das cartas e outras coisas que compõem a história além de cartas, né? De personagens que envolvem aqui a narrativa. Uma coisa que eu tô meio confusa ainda um pouquinho é com alguns dos personagens. Tem agora aqui um personagem muito famoso, né? Que é o Van Helsing. E eles já estão nesse envolvimento, tentando entender o que tá acontecendo. Teve também uma carta que a mina recebeu falando sobre o paradeiro do Jonathan. Então a gente entende que, aparentemente, tá tudo bem e que tecnicamente ele está alucinando. Aí eu comecei a me lembrar de uma cena que teve lá no início do livro com as esposas do Drácula. Será que são as esposas? Porque no começo eu fiquei meio confusa quando eu tava lendo. Se era uma alucinação mesmo, se eram mulheres realmente mesmo, porque ele tá meio no delírio, ele também estão sugando o sangue dele, né? Que acontece, será, né? Quando suga o sangue de alguém, a pessoa enlouquece, delira? E ele tava nessa coisa entre realidade e distorção da realidade, delírio e verdade. E eu fiquei perdida. Aí eu comecei a pensar, porque tem uma coisa que o Drácula faz lá nessa cena que ele fala pra elas saírem, alguma coisa assim, tem uma coisa bem específica que ele fala. E eu tava pensando nisso, porque Drácula, sabe? Do nada eu comecei a pensar nisso. E uma coisa muito legal é que assim, eu tô me sentindo meio obcecada, igual o Drácula. Enquanto eu vou lendo essas cartas e lendo esses diários que tem aqui, enquanto a história do Drácula diretamente não acontece, acontece indiretamente, né? Eu fico percebendo que eu quero mais, e que eu quero mais, e que eu quero mais da história, sabe? Isso é muito legal também. Eu tava realmente com medo dessas histórias não me conquistarem tanto, dessa parte do livro não me conquistar tanto, porque é uma boa parte. Mas eu acho que até então tá tudo certo, tá fluindo bem a história, eu tô bem interessada. E agora eu não tô focada 100% em Drácula mais, porque eu tô lendo também a continuação de A Guerra da Papoula, que é a República do Dragão. Eu achei que seria uma boa intercalar um pouco as leituras, então eu acabei pegando pra ler só mais uma vez, depois da última atualização que eu trouxe aqui pra vocês. Eu tô na página agora 158, então eu acho que eu nem tenho mais tanto pra falar. Eu vim mais fazer essa atualização aqui porque eu queria comentar sobre essa lembrança que eu tive do que eu pensei lá no começo do livro e de como o livro tá me consumindo de certa forma. E uma coisa que eu observei que é muito engraçada, quando eu penso no Drácula, quando eu penso sem pensar, quando eu penso assim, ai, Drácula, me vem uma imagem que não é a do filme do Nosferatu, que não é a do Drácula dos filmes que eu já vi por aí. É uma imagem, gente, meio uma sombra. É isso que eu enxergo, sabe? Uma sombra. Porque, pra mim, o personagem não teve tantas descrições assim. A gente sabe do nariz dele, como é que é, mas são descrições que o Jonathan Harker faz não diretamente sobre o Drácula, mas ele fala, por exemplo, de uma pessoa que tinha um nariz parecido com o do Drácula, que era um tipo específico de nariz, então dá pra montar um pouco das características do personagem a partir dessas citações que o Jonathan Harker faz. Mas eu acho que eu não me prendi tanto nisso, porque pra mim o Drácula é uma sombra. Eu não sei explicar isso muito bem. Eu consigo visualizar ele como mais alto, meio esguio. Essa coisa das mãos mais compridas, das unhas também, isso é uma coisa que ficou comigo, que veio do filme. Mas é uma coisa que, assim, é indiferente também, no fim é mais uma coisa estética, mas eu achei interessante de lembrar que quando eu penso no Drácula, eu começo a lembrar de uma imagem mais em preto e branco, uma aura, assim, mais gótica, ele meio que se esgueirando por lugares, não diretamente a imagem dele na minha frente, ele meio que descendo uma escada, meio se esgueirando, e eu acho que isso vem de uma cena que eu já falei pra vocês antes, que é a dele se esgueirando-se pelo castelo como se fosse um lagarto que o Jonathan Harker vê. E eu acho que essa cena ficou muito na minha cabeça, então ela meio que moldou um pouquinho do que eu enxergo do Drácula. Então, por enquanto, eu acho que eram essas atualizações que eu tinha pra trazer aqui pra vocês. Vamos seguir então com a nossa leitura de Drácula. Sigo firme e forte com Drácula, gente. Hoje é dia 12 de fevereiro já. Tô lendo bem tranquila, realmente, tô indo bem devagar. Agora eu tô na página 216, mas eu vou falar uma verdade. Eu vou contar uma verdade pra vocês. Eu avancei pra dar uma olhadinha nos capítulos pra frente e eu vi aqui que na página 226 tinha um diário do Jonathan Harker, que até então não tinha vindo mais aí, não apareceu mais o diário dele. Então eu pulei e li a parte do diário, porque eu só queria saber o que ia acontecer aqui, mas já voltei, tá? Tanto que a página que eu parei aqui é a 216, que tá marcadinha. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui sobre o livro é que ele tá me prendendo pra além da história. Eu tô muito interessada pelo universo do Drácula, tanto que eu fui assistir Van Helsing com o Felipe sábado. E outra coisa que vocês vão rir da minha cara, eu fiquei um pouco
apavorada com isso também, assim, apavorada não, mas em choque, que eu não sabia, é que Van Helsing era um personagem de Drácula. E que ele aparecia aqui no livro. O Felipe também sabia disso, mas eu só fui descobrir agora que eu tô lendo a história. Então, me senti meio deslocada. Primeiro que eu sabia que tinha filme, primeiro que eu sabia do nome Van Helsing, mas eu nunca procurei nada, nunca fui atrás de nada, nunca vi o filme. O meu interesse começou depois que eu li Drácula e depois com o filme do Van Helsing, quando eu vi uma cena no Twitter, no X, de uma das noivas do Drácula se destransformando naquela fúria, aquela coisa meio morcego, meio gárgula, assim, se destransformando e virando humana, né? Voltando a ser a figura humana de vampira dela. E ficou lindo, eu adorei, eu vi essa cena no Twitter, eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, da onde é isso? Era de Van Helsing, eu falei, meu Deus, como é que eu nunca vi esse filme? Depois disso eu me esqueci de novo, que esse filme existia. Aí o Felipe falou pra mim, vamos assistir Van Helsing? Eu falei, vamos. E aí eu vi o filme, e gente, o Drácula do filme, meu Deus do céu. Ele parece um cantor de sertanejo dos anos 80. Meu Deus, ele parece o Amado Batista. Gente, eu achei tão... O filme é todo cringe. Outra coisa que eu não sabia é que o Van Helsing era o Hugh Jackman. No caso, o Hugh Jackman era o Van Helsing, né? O Wolverine. Aí quando eu vi o filme, eu falei, meu Deus. E é uma loucura o filme. Tem vários monstros ali no filme também. Tem um lobisomem, tem várias criaturas. É uma loucurada aquele filme. E eu não fazia ideia da farofada que era. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o filme é mais antigo que Teen Wolf e consegue ter efeitos especiais melhores. Eu amo Teen Wolf, tá? Só um disclaimer aqui. Mas agora vamos voltar aqui pra Drácula. O livro tem bastante informações, bastante personagens, então eu tô tentando ler com mais atenção possível, por isso que eu não tô lendo tanto, não tô tendo tanta disponibilidade pra ler agora também, então eu tô indo mais tranquila na história. Devo ter comentado que eu tô indo tranquila umas 200 vezes, e provavelmente vou comentar mais no futuro, tá? E eu tô indo devagar também porque eu quero entender um pouco a história, às vezes eu me perco um pouco ali, porque são muitos recortes de jornais, gente, daqui a pouco é um personagem narrando, daqui a pouco é um diário de outro, daqui a pouco é um recorte de um jornal que um personagem específico recortou, aí faz sentido com a história desse personagem, então tem que ir com calma, tem que ir entendendo, senão pode se tornar um pouco complicado, até porque muitos personagens numa narrativa às vezes me confundem, então tô indo bem de boa. E a segunda coisa que eu queria falar, eu até comecei o vídeo falando, né, que eu não consigo parar de pensar nesse universo. Eu vou lá, leio, sei lá, 20 páginas, 30 páginas, fecho o livro, eu me deito e eu começo. E o Drácula? E isso. E aquilo, eu começo a pensar em diferentes coisas, diferentes cenários, diferentes possibilidades. Tô muito afim de ver vídeos de pessoas falando suas opiniões sobre o livro. Não fui assistir ainda porque eu quero adiantar um pouco mais a minha leitura pra, assim, ter a minha opinião 100%, sabe? Porque até então eu não sabia de nada, então eu quero continuar não sabendo. Dá pra segurar mais um pouquinho. E o mais engraçado é que ao mesmo tempo que a história me pega um pouco em relação ao filme do Nosferatu, que é semelhante, eu tô meio de coração aberto pro final, porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Ao mesmo tempo que pode ser igual ao filme, pode não ser. Então, como eu não sei, eu vou descobrir e eu acho que vai ser legal. Mas o que eu mais tô empolgada aqui realmente é pra quando voltarem, de fato, os diários do Jonathan Harker, que é o que eu espero que volte. E quando voltar, eu trago mais atualizações pra vocês. A coisa está começando a ficar cansativa, gente. Meu Deus, tem muita informação, muitos personagens, mas esse nem é um problema. Eu acho que eu fiquei muito presa dentro do livro. Acho que foi essa a questão. Eu tô há muito tempo lendo, isso é uma coisa que às vezes me atrapalha um pouco também. Agora eu tô aqui na página 352 e o livro, pelo que eu vi, o livro do Drácula aqui na história vai até a página... Deixa eu ver... Pelo que eu entendi, vai até a página 434. Vai até aqui, pelo que eu entendi. Então essa parte aqui é um material extra que eu tava até dando uma olhada já. Fala um pouco sobre os filmes, sobre aquele filme do Nosferatu de 1922. 1922, nossa, acertei. Tem um livro do Stephen King que se chama 1922, né? Eu acho que é. Acho que é alguma coisa assim. Tem aqui também o filme do Drácula que eu quero assistir. Como é que é o nome desse filme? Esse aqui eu quero assistir. Tô curiosa pra ver esse. Gostei muito dessa caracterização aqui. Mas o que eu tô sentada pra fazer aqui agora é pra fazer uma esmaltação.
Porque minha unha tá muito colorida, não tá Drácula, isso aqui não tá, e eu quero ficar Drácula. Quero fazer alguma coisa meio preto, assim, vampiro. Ai, tem esse aqui também com Gary Oldman, que eu não fazia ideia. Gente, eu sou muito por fora dos assuntos de Drácula, totalmente. Eu acho que se eu vi quando eu era criança, eu devo ter visto. A minha mãe riu pra mim, eu falei pra ela, devo ter assistido quando criança. Ela, não, quando criança não, tu não assistiu. Eu falei, como é que tu sabe? Porque tem muita coisa que eu assisti e eu não falava nada. Quando adolescente ali e tal, só que assim, se eu assistir esse filme, eu não lembro de nada, não sabia. Eu acho que talvez eu não conhecesse os atores também, porque tem a Winona Ryder também, que é a Mina, ela interpreta a Mina Harker. Aqui disseram que foi lançado em 91, eu nasci em 98. O roteiro segue bastante de perto a obra do Bram Stoker, e o filme mostra um conde sedutor e ao mesmo tempo terrível, se distanciando da criatura monstruosa de Nosferatu. Não sei se eu curti tanto a caracterização dele aqui, essa cartola não dá, gente. Essa cartola não dá, uma coisa meio, não sei, meio estilizada demais, talvez. Às vezes o simples é o mais bacana. Tem esse filme aqui também, que é Drácula no mundo da minissérie. Que? O Nosferatu antigo eu vou assistir também, mas vou assistir outra hora. Então tem vários conteúdos extras aqui também, tem algumas cartas, algumas coisas, algumas cartas que o autor trocou com outros autores. Já foi dita a palavra vampiro no livro também há um bom tempo, eu não gravei em que momento foi dito, mas já foi. Aqui tem uma carta do Arthur Conan Doyle, que é um autor também pro Bram Stoker. É legal ver isso, eu acho bem legal. Tem o Oscar Wilde também, que é outro autor, que escreveu o Retrato de Dorian Gray falando com Bram Stoker, uma carta, né? Mas a grande questão minha com o livro até agora, assim, que eu esperava que fosse um pouco diferente, me disseram quando eu comecei a ler, mas eu preferi não acreditar, daí eu fui lá e tomei no meio da cara. Que é que o Drácula não aparece tanto. Aqui a gente tem as cartas e registros e passagens, gente, é tanta informação, é tanta coisa, é legal essa caçada do Drácula, a mina tá em perigo ali, tudo mais, muitas pessoas estão em perigo, óbvio. É um perigo velado, vamos dizer assim, porque tu não vê o Drácula. E o nome do livro é Drácula, meu Deus, gente, meu Deus. Agora voltou bastante as passagens do Jonathan Harker, né, ele falando mais, e eu tô gostando mais dessa parte. Eu gostei do personagem, gostei de acompanhar a mina, gostei bastante também do Van Helsing, e tem uns personagens aqui que eu gostei também, que agora eu me esqueci o nome, é porque é tanta gente. Algumas vezes eu até me confundo em meio aos personagens aqui, porque realmente são muitos personagens. Mas agora eu vou tirar a minha esmaltação colorida e vamos fazer uma coisa meio preta, vermelha, uma coisa que remeta a vampiros, né? Vamos tentar. Terminei, a minha unha ficou assim, ó. Olha só, eu fiz preto atrás também, nunca tinha feito essa técnica antes, mas achei que ficou legal. Não sei se ficou a melhor do mundo. Mas meu esmalte preto estava acabando e aí eu tive que dar uma improvisada, fazer uma coisa diferente, botar bastante vermelho. Eu queria ter feito ela toda preta e fosca de fundo e aí fazer com preto em cima, acho que ia ficar tão bonito, mas o meu esmalte preto não estava bom. E agora o meu único objetivo, gente, então, antes de voltar aqui para finalizar o vídeo, é terminar essa leitura porque, como eu comentei, tá um pouquinho arrastada, mas eu não quero perder o timing, não quero deixar de ler, porque eu tô bem interessada pra saber como é que esse livro aqui vai terminar. Bora! Cheguei pra trazer as minhas considerações finais sobre Drácula de Bram Stoker. Terminei a leitura e agora eu vou dar uma organizada no meu rosto aqui também, enquanto a gente conversa. Eu tava, inclusive, agora assistindo a adaptação de Drácula com aquele que é o Gary Oldman, que tem no filme a Winona Ryder, e tem também... Como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele. O Keanu Reeves. O Keanu Reeves tá na adaptação também. Eu não sabia, não fazia ideia, acho que eu assisti uma meia hora, e aí, como eu terminei já o livro, eu vim conversar com você sobre ele, finalmente. Olha, gente, primeiro que eu acho que ler o livro nessa edição que eu li, com várias informações, vários materiais extras que eu li, a maioria, não terminei de ler todos ainda, mas a história do Drácula em si eu terminei. Foi muito importante, foi um divisor de águas pra mim, assim, que não conhecia tanto da história, eu não tinha tanta informação, e eu preferi não ter tanta informação também antes de ler o livro, já que eu não tinha até então, deixei passar. Uma coisa que eu acho que pode ter me prejudicado um pouco em alguns momentos foi ter assistido muito recentemente a adaptação de Nosferatu, que é realmente muito parecido com o Drácula.
existem vários pontos, várias partes do andamento da história em si, né, no geral, que são diferentes, alguma parte de ambientação ou outra ali é um pouco diferente, mas no geral a história é bem semelhante. Mas aqui no Drácula a gente conhece mais a fundo também da história, até por ter esse material extra que eu tanto comentei pra vocês, que eu acho muito interessante ter. Pra mim foi muito, muito importante, e isso tornou a minha imersão no livro ainda maior. Eu fui mais ainda pra dentro da história e isso foi muito importante. Eu passei um bom tempo lendo o livro, não me lembro que dia eu comecei, mas foi nesse mês ainda. Hoje é dia 18, eu acho. E uma coisa muito interessante de ver aqui no livro é que o autor mostra pra gente muitas situações que ele vivenciava na sociedade ali, por exemplo, o sentimento dos ingleses em relação a estrangeiros, que é muito representado isso através do Drácula, que estava lá na Romênia, na Transilvânia, no começo do livro, e daí o Jonathan Harker vai lá, porque ele tem que fazer algumas situações aí de advocacia, porque o Drácula tá indo pra Inglaterra, né, ele vai fazer esse trâmite todo pra ir pra lá, e a partir disso que toda a história vai acontecer, a relação dele com a Mina Harker também, que é a esposa, a quase esposa do Jonathan Harker. E a gente tem aqui no livro também algumas representações do feminino. E eu acho, gente, que as coisas eram vistas de uma forma um pouco diferente. Eu acho interessante Drácula e de histórias que foram escritas em outra época que não é a nossa, que a gente consegue ver muito da realidade daquela sociedade, como as pessoas pensavam naquela época, e isso a gente vê muito através dessas duas personagens também. Eu fiquei pensando muito sobre isso no livro, é uma coisa que eu nem comentei antes com vocês, mas a questão ali delas serem mordidas, a Lucy e a Mina, sabe? A forma como elas reagem a essa mordida e a forma como o Jonathan Harker reage a essa mordida, por causa que ele também foi mordido, né? Se eu não me engano, ele foi mordido também. Enfim, eu tô trazendo alguns dos pontos que eu acho que a gente pode refletir muito sobre a história do Drácula. Afinal de contas, Drácula é um daqueles livros que a gente vai ter uma percepção lendo agora. Se a gente eu ler daqui uns 5 anos, eu vou prestar atenção em outros detalhes, em outras coisas, a história talvez cresça ainda mais comigo, mas é um livro que eu gostei. O final, eu achei bem interessante a forma como acabou. Achei que foi um pouco rápido demais, assim, parecia que alguma coisa a mais ia acontecer, e quando eu vi tava acontecendo, estava acabando o livro já. Mas eu tô meio na dúvida ainda se eu gostei do final, porque foi um pouco diferente do filme e eu não queria que fosse 100% igual, sabe? Então eu não sei se eu gostei porque eu gostei ou se eu gostei porque foi um pouquinho diferente, mas a conclusão é a mesma, vamos dizer assim. A forma que acontece que é um pouco diferente. Mas uma coisa que pra mim, assim, não tem discussão, não tenho que contestar, é que eu li Drácula no momento certo. Se eu tivesse lido esse livro antes, provavelmente, em outro período aí da minha vida, eu não ia ter curtido tanto. Lá em 2019, quando eu comprei, eu acho que eu comprei esse livro em 2019, eu lembro que eu paguei bem barato mesmo nele, foi R$ 25, eu fiquei até espantada quando eu comprei, não acreditei que estava tão barato. Mas eu lembro que eu fiquei muito indecisa porque tinha uma outra capa também que a editora publicou, que é uma capa meio amarela, que remete à capa clássica, a primeira edição do livro, se eu não me engano, e eu fiquei em dúvida entre as duas, mas acabei comprando essa capa preta mais bíblia. Eu tô tentando me lembrar agora se eu tenho mais alguma coisa pra pontuar pra você sobre o livro, porque eu pontuei bastante coisa já, eu acho. Eu falei alguns spoilers aí pra vocês, né, ao longo do vídeo, então lá no começo eu vou deixar uma partezinha falando aí, um aviso na tela, dizendo que esse vídeo tem spoilers, né, mas eu acho que assim, gente, é muito difícil não saber nada sobre o Drácula. Pra mim, eu fiquei bem surpresa que eu não sabia tanta coisa sobre a história. Ah, e agora eu acabei de lembrar de uma coisa que eu queria falar, é que pra mim, os pontos altos do livro são quando o Drácula tá em cena também. Eu achei o miolo do livro ali, o meio do livro, meio cansativo. Muitas coisas foram prolongadas demais. Aquela caça deles ao Drácula foi um pouco cansativa pra mim em alguns momentos. Acho que algumas coisas poderiam ter sido mais resumida, sabe? Mas não chegou a interferir na minha experiência, mas eu acho que interferiu num geral, assim, nas minhas leituras, porque eu fiquei obcecada com o livro ao mesmo tempo e não tava conseguindo ler outras coisas. Não tô ainda, agora que eu terminei, talvez eu consiga engatar em outras leituras. Então, basicamente, meu mês de fevereiro inteiro foi lendo Drácula. E não que isso seja um problema, mas eu acho que foi um pouco errado da minha parte ter ficado 100% no livro, porque eu poderia ter intercalado com outras coisas, ter lido outros livros mais rápido, sabe? Pra eu não sentir que eu tava tão estagnada assim nas minhas leituras, porque até então eu não engatei em mais nenhum livro, como eu falei. Só um pouquinho que eu vou passar o rímel aqui.
Mas assim, gente, em conclusão, eu acho que eu posso dizer que Drácula foi uma ótima experiência. Eu não imaginava que eu ia curtir tanto a história quanto eu curti. Eu sabia que em alguns momentos talvez existisse essa parte assim um pouco mais cansativa, mas eu já vim preparada para isso. Eu vim preparada para um livro que talvez eu demorasse ainda mais para ler, que exigisse mais de mim e realmente exigiu, porque é um livro com muita informação, é um livro que traz muitas coisas pra gente, e eu queria prestar atenção em tudo, ou pelo menos prestar atenção ao máximo que eu conseguisse. E eu acho que no fim das contas eu atingi meu objetivo, porque foi um livro que me despertou muito a atenção. Eu gostei muito de conhecer o Conde Drácula, né? Gostei bastante da desenvoltura dos personagens ao redor dele, o Van Helsing, por exemplo. Só eu acho realmente que eu queria mais cenas do Drácula, vim pro livro querendo mais cenas do Drácula, mas depois de ler eu entendi que essa talvez não fosse a proposta, sabe? Eu não sabia, por exemplo, antes de ler, que era um livro epistolar, né, contado em forma de cartas. Então isso foi uma grande surpresa pra mim também, e que tornou um pouco, em alguns momentos, a história um pouco mais arrastada do meu ponto de vista, porque era muito ponto de vista diferente, eram muitas pessoas diferentes, enfim, alguns momentos confundiam um pouco, mas eu acho que não foi uma coisa assim definitiva na minha experiência. Os pontos positivos do livro foram muito maiores do que isso pra mim. Foi uma experiência interessante no sentido de que também eu fiquei muito obcecada pela história, querendo ver filmes que eu tô vendo agora, querendo consumir mais conteúdos, querendo ver pessoas falando sobre suas opiniões também, que agora eu vou fazer isso, agora que eu terminei de ler. Acho que vendo outras pessoas eu vou conseguir tirar outras conclusões também, ver outros pontos de vista, porque esse é um livro que faz a gente pensar muito também e nos faz refletir sobre várias coisas. Batonzinho aqui só pra fechar. A gente tomou uma tremedeira, não sei o que aconteceu. É o Drácula, é o Drácula. Eu acho então que eu falei tudo que eu tinha pra falar, tô pensando aqui se não ficou nada pra trás. Mas se ficou, a gente vai conversando em outros momentos, porque eu ainda vou falar muito sobre Drácula, né? Tô feliz de ter terminado o livro, acho que eu levei muito tempo lendo, mas eu até achei que fosse levar mais. E também um pouco dessa demora não teve a ver com o livro, teve a ver com a minha vida mesmo, porque vários dias eu acabei nem pegando nenhum livro pra ler. Espero agora não ficar de ressaca, Drácula, espero não ficar de ressaca e conseguir pegar outros livros também. Fazia muito tempo, gente, que eu não gravava um vlog lendo um único livro, falando sobre uma única história aqui com vocês, então vocês podem me contar aí nos comentários se querem mais vídeos como esse, porque eu senti que eu consegui falar bastante sobre o livro, sobre a edição, sobre a minha opinião, porque acabou que eu fiquei lendo só ele aqui nesse vlog, né? E a gente finalmente vai ter um vlog aqui nesse canal. Fazia muito tempo que não tinha vlog também. Então me contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram desse formato também, que eu posso trazer mais vídeos como esse, falando exclusivamente sobre um livro, enfim. Vamos conversar aí sobre Drácula nos comentários também, me deem as opiniões de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam, e quais foram as percepções que vocês tiveram aí sobre Drácula. Não esqueçam também de deixar o like de vocês aí no vídeo, que é muito importante, hypem também esse vídeo, e é isso aí, gente! Finalizamos a leitura de Drácula, foi uma leitura muito interessante, uma experiência muito boa, muito imersiva, valeu muito a pena ler esse livro e agora eu tô empolgada para ler Lucy Undying. Lucy Undying é uma novela que vai ser publicada aqui no Brasil esse ano, uma novela não, um livro que vai ser publicado aqui nesse ano, que é inspirado em Drácula e agora eu descobri quem é a Lucy, né? Agora eu sei muito bem quem é ela. Então vai ser muito interessante ler, talvez aí a perspectiva dela dessa história. Tô bem curiosa, bem animada e bem feliz de ter colocado ele como meta de leitura pro ano, assim como eu coloquei Drácula. Tá uma meta cumprida e logo aí quando for lançado Lucy Undying, eu espero conseguir ler. É isso então, gente. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!